então já vou dar essa explicação para vocês. Obrigada aos alunos que estão mandando aí. Hoje eu coloquei cajetinho maravilhosa. Semana que vem a gente coloca de guapa, igual para não ficar triste. Ó, parei com ela, fica a dica aí. Bem-vindo ao nosso encontro de ética, aula 11. Isso se eu tô falando com o terceiro ano, tá, gente? Aula bacana, tivemos no segundo ano, então, assim, aquela boa daquela revisão. Espero não ser tão devagar nesse assunto, uma vez que a gente falou bastante, né? Com bastante afinco nos outros anos. Então vai ser bem básico para vocês, assim como tudo, né, gente? Isso é uma maior facilidade, ainda mais quando é exatas, né? Tô vendo pelos memes que vocês andam postando. Vou dar aquele espaço, ver que até a própria lousa ficou bem assim, resumida hoje, né? Não sei se é porque a lousa ficou maior, mas bora lá. Pessoal, ética. Nós passamos o nosso dia inteiro, a nossa semana inteira, em todos os momentos, tendo que decidir as coisas. E a gente chama isso de juízo de valor. Ou seja, existem coisas que eu faço que você não faz, ou que você faz e eu não. E muitas vezes nós lançamos uma série de juízos sobre a ação das pessoas. Isso a gente pode julgar de costumes, né? Que é aquele campo da moral. A questão é que, desde que o homem ele se relaciona com outras pessoas, ele cria alguns juízos e alguns valores que servem para controlar esse próprio convívio. Então tem coisas, por exemplo, que eu não aceito que você faça e você faz o mesmo comigo. Então tem coisas que eu faço que te incomodam. E quando a gente coloca isso na base da religião, isso é bem mais claro, como por exemplo, a ação de não matar pessoas. Nós sabemos que isso é eticamente, moralmente inaceitável. Porém, em alguns casos, isso entra em algumas discussões. Não vou fazer novamente, uma porque eu não estou em sala de aula e outra que vocês já fizeram comigo ano passado, mas eu passei duas situações para vocês. Se eu não me engano, a gente se separou na sala, né? Eu fiz 2 grupos. A ideia é o quê? Colocar aqueles 2 casos. No primeiro caso, você está dirigindo, de repente você perde o controle e você tem a opção ou matar uma pessoa ou matar 5 pessoas. Normalmente, vocês acabam decidindo por matar uma pessoa. No segundo caso, você é saudável e vai ao hospital e descobre que tem 5 pessoas que precisam dos seus órgãos e seus órgãos são compatíveis com essas 5 pessoas. Então, nesse caso, você deveria se matar para 5 pessoas sobreviverem. E ainda entra nas questões éticas, né, gente? Por quê? Porque no primeiro caso, ok, você matou uma pessoa, você é o herói. E no segundo caso, você morreu para umas pessoas, ou você é Jesus Cristo, ou não sei o que vai acontecer. De fato, no primeiro caso, você não é mal visto pela sociedade por matar uma pessoa, porque você poderia ter matado 5. Só que nesse caso, no segundo caso, você também não vai ser mal visto por não morrer por 5 pessoas, por diversos motivos. E aí, nessa dinâmica que eu faço com vocês, muitos acabam pensando, tá, professora, mas talvez se fosse minha família, eu me mataria por elas. Mesmo caso de eu contar pra vocês sobre você estar num navio e aí você tem a opção de colocar no bote sua família e outras pessoas. Você coloca a sua família e outras pessoas vão morrer porque você fez isso. Ou, na verdade, elas já iriam morrer. Você não vai ser julgado como um assassino, um vilão. Por quê? Porque as pessoas olham, eu faria o mesmo. Isso é ética. Cara, o que é ética? Definição clara, já falei pra vocês nunca esquecerem, mas vamos falar de novo sobre o que é. Ética é um ramo da filosofia que estuda a moral. E se vocês fizeram comigo aquele desenho lindo, né, só pra vocês lembrarem, que eu falei que a moral é interna, a ética é externa, o direito é mais externo ainda, tá, gente? O que é a moral, professora? São os nossos costumes. Existem pessoas sem moral ou imoral? Não, existem pessoas que ou são amorais, porque não tem problemas psíquicos que impedem de ele ter um pensamento moral, porém moral todos nós temos. Ética é algo externo, é algo que a sociedade espera de você. Ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, então a ética é mais externa. Eu falo que a moral, que eu sempre uso isso em sala, a moral é que me faz decidir. Então, por exemplo, eu sei que eu não devo pegar nada que não seja meu, só que se eu vou pegar ou não, a minha moral é que decide. A gente sabe que pela ética a gente não deve pegar nada. Porém, o que me faz decidir são os meus costumes. Se eu aprendi em casa que eu não pego nenhuma bala sem pedir, eu não vou pegar. Agora, se pra mim, se a pessoa tem 10 balas, então ok eu pegar uma. Isso é o quê? De novo, é minha moral. Então, aí que tá. Na ética existe o antiético e o ético. Na moral não existe. Aí por quê? São os costumes. Podem ser mudados? Sim. Por isso que o juízo de valor e a norma, ele muda muito com o tempo. Tem coisas, gente, que
Antigamente, seus pais, né, algumas ações suas que seus pais devem falar para vocês. Nossa, no meu tempo não era assim. No meu tempo, isso é o quê? A própria moral, ela vai mudando com o tempo, né, gente? Então tem coisas que não eram aceitáveis, eram tabus que hoje são normais. Vocês sabem, várias discussões que nós temos aí sobre, por exemplo, a questão de utilizar ou não drogas, de até mesmo a questão da homoafetividade, isso tudo que são discussões que eram tabus e hoje foram quebrados. A moral muda, a ética precisa mudar também e a lei também muda, por isso que eu uso sempre esse exemplo com vocês. Moral, ética, direito. Por quê? Porque quando a ética não é respeitada, talvez acabe partindo para o direito. Por quê? Porque as pessoas deixam de respeitar por si só. Então a gente tem que colocar uma imposição. Beleza? Gente, eu não tô assim aprofundando, porque eu sei que vocês já assistiram essa aula comigo. Quase, né? Quase não. Todos os meus alunos que estão vendo essa aula tiveram essa aula comigo no segundo ano, porque eu entrei do ano passado, então até vocês também a gente conversou sobre essa aula. Então tá muito fresco para vocês. Isso aqui é assunto do segundo. Inclusive do segundo bimestre, não, do primeiro bimestre do segundo ano. Beleza, gente? Partindo disso, eu vou falar, isso eu estou acompanhando com vocês, eu estou na página 52, se você está comigo na apostila, tá, gente? A gente fala que em linhas gerais, a filosofia trabalha com duas éticas, a deontológica e a utilitarista. A gente chama de deontológica a chamada dever. A utilitarista, ela é consequencialista. Gente, a ética deontológica, ela trabalha com aquela questão assim, a sua ação deve ser sempre da mesma forma, diferente da consequencialista. A ética consequencialista ou utilitarista é uma ética que ela vai olhar as consequências. Nesse caso que eu apresentei para vocês, a ética deontológica, nos dois casos, falaria que você deveria sempre matar uma pessoa. Então, assim, se você tomou a decisão de matar uma pessoa no primeiro caso, no segundo você deveria se matar. Por quê? Porque é o dever, porque você vai ter mais pessoas felizes, então você deve fazer isso. No segundo caso da consequencialista, ela é uma ética que se adequa às situações. Então, eu penso ali na frente, beleza, se eu agir dessa forma, o que eu vou fazer? Eu penso na consequência da minha ação. Então, muitas vezes eu vou, nesse caso, escolher primeiro matar uma pessoa e depois 5 pessoas vão morrer. Deu para entender? Espero que tenha dado. Se ficar confuso, me chama aí no WhatsApp, tá, gente? Aí a gente tem 3 filósofos que são o centro da nossa aula ali. O primeiro deles é Aristóteles. Vocês vão ver que Aristóteles ele se encaixa mais na consequencialista, que é a utilitarista, do que na deontológica. Aristóteles é aquele cara que fala sempre da teleologia, eu sempre falo. Quer lembrar de Aristóteles? Lembra de teleologia. E não é teologia, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando nada de religião. Estou falando de finalidade. Assim como tudo nos estudos de Aristóteles, a finalidade da ética é alcançar a felicidade através da prática da chamada virtude. Gente, e como eu atingo a virtude? Através da justa medida. O que é justa medida? É quando eu acho o equilíbrio. Eu não posso ser de mais de uma coisa e nem muito pouco de outra coisa. Eu devo ser sempre equilibrado nas minhas ações. Nem ser corajoso demais, nem medroso demais. Acho o equilíbrio. Lembra de Aristóteles? Lembra da balança? Achou o equilíbrio? Você alcançou a ética. Então, a função da ética é somente, ou atingir, no caso, a felicidade. Quer ter uma cidade justa? Tenha cidadãos justos. Cidadãos que praticam a justiça através das práticas da virtude, que é encontrar o equilíbrio. E aí ele fala que tem uma vida de prazeres, uma vida política, uma vida de contemplação, contemplativa. São as formas da gente atingir através da honra, através da justiça e através da sabedoria. A questão que eu quero que vocês peguem é: como atinjo a ética? No equilíbrio. E esse equilíbrio é achar o meio termo. Esse meio termo é utilitarista. Você está vendo que Aristóteles não fala você vai agir, mas quando você acha o equilíbrio, você acha algo que te faz bem, mas também que provoca a felicidade de outras pessoas através de relações de amizade, eu achei a ética. Beleza? Então eu não penso só em mim. A minha felicidade não está só na minha ação, mas na minha ação que consegue contemplar ou ser boa para todas as pessoas, nessa visão de cidade justa. Acho que vocês entenderam, né, alunos?
Bora lá. Kant. Bem diferente de Aristóteles, Kant ele acredita no chamado imperativo categórico. Lembra que é aluno? Ages de tal forma que a sua ação possa ser tomada como universal. Isso tudo eu tô só citando porque você pode acompanhar pela apostila. O que é isso, professora? Age de tal forma que a sua ação possa ser tomada como universal. A minha ação aqui tem que ser tomada aqui em Cajati, mas ser tomada em todas as cidades do Vale, em todas as cidades do estado de São Paulo, em todas as cidades do Brasil, e isso vai ainda até para fora. Então, por exemplo, cara, não roubar aqui é ruim, não é? O roubo é ruim aqui e é ruim em qualquer situação. E aí eu vou explicar de casos bem extremos para você conseguir lembrar da minha aula e conseguir entender. É o seguinte, roubo é ruim em qualquer momento. Então, roubar porque eu quero enriquecer é ruim? Claro que é ruim. Mas roubar para comer é ruim? Também é ruim. Roubo é roubo e deve ser visto sempre dessa forma. Por isso que ele se desvincula totalmente da religião e da moral, sabe? Dessa visão da bondade do homem, tá? Ele só quer a questão da ética, do dever, deontológica. Isso significa o quê? Nesse caso desse roubo, a pessoa que rouba milhões, desvia milhões em dinheiro, é tão ladrão como a pessoa que rouba uma bolacha porque está morrendo de fome. É a mesma coisa. Mesmo, eu falei esse exemplo, vou falar de novo para vocês, daquele caso de que a mulher está correndo lá do seu cônjuge e ele está querendo assassiná-la, ela bate na sua porta e entra e fala, cara, me esconde porque meu marido está vindo aí e vai me matar. Nesse caso, na visão de Kant, se o marido chegar lá, bater e perguntar, minha esposa tá aí, você pode falar que ela não tá? Não, é o seu dever falar a verdade em qualquer circunstância. Independente real oficial de que você tá mentindo para salvar alguém. Você deve sempre falar a verdade, isso é o dever, isso é um imperativo, é uma ordem. Lembra de português? Imperativo são as ordens, né, os conselhos. Então é algo que você tem que fazer. Então assim, não tem essa de eu menti porque eu precisava salvar alguém. Independente você tentar se explicar para mim, professora, eu cheguei atrasado porque aconteceu isso. Não, mas você não devia ter chegado atrasado. Isso é uma ética deontológica. Ética do dever. Então não venha falar que eu tomei essa ação porque eu ia prejudicar muitas pessoas para sua ação, entendeu? Mais ou menos isso. Estou nem aí para sua ação. Você devia ter agido dessa forma e não tinha por que você ficar justificando para mim. A sua ação era essa e pronto, você não fez, você errou. A visão é essa. E por último, a ética é a visão do Jeremy Bentham, tá, gente? Jeremy Bentham, ele fala sobre a questão de uma ética consequencialista, ou seja, qual é a razão da ética? É o promover bem-estar geral. Quanto mais eu aumentar a felicidade das pessoas, maior é a ética. Qual é a ética? Utilitarista, gente. É uma ética que se adequa às ações pensando não somente naquilo que me faz bem. Quanto mais eu aumentar o bem-estar geral das pessoas que estão próximas a mim, maior é a ética da minha ação. Então, assim, mais ético me torno. Então, a visão é que eu não tenho uma ética baseada em princípios que devo seguir, um dever. Mas eu tenho que pensar sempre que quanto mais eu aumento o bem-estar das pessoas, maior é o meu comportamento ético. E aí a gente conclui, gente, facinho, né? Bentham não é muito fácil, Aristóteles e o nosso Kant é o mais polêmico. Inclusive, ele, com esse posicionamento polêmico dele, é que, na verdade, cria aquilo que nós conhecemos de direito. Por quê, professora? Porque não é o que a lei faz com a gente. A lei, ela não se importa na hora que ela prende um criminoso, ela não se importa tanto que, no primeiro momento, o motivo que fez você tomar essa ação. No primeiro momento, você vai ser preso. Por quê? Porque você infringiu a lei. E lei é lei. Independente, professora, mas eu não tinha... É lei, você devia respeitá-la. Por isso que quando ele cria essa visão ética, ele é um dos caras, na verdade, quem for estudar direito vai estudar ele novamente, ele é um dos maiores doutrinadores do direito, porque ele cria essa ideia da doutrina do direito positivo, que não é um direito natural, mas um direito que é imposto como um dever. A partir do momento que a lei é criada, independente se você, eu não gosto, você vai ter que cumprir. É o seu dever cumprir.
Beleza, gente? Não esqueçam das atividades. De novo, reforço. Tira foto, manda pra mim já no final da aula, já quando você assistir esse vídeo, para não ter perigo de você esquecer. Muito obrigada a vocês que têm participado, mandado aí o seu um retorno, que tem gostado, que tem achado interessante a aula. Isso faz muito bem pra gente nessa distância que tá aumentando cada vez mais a saudade. Valeu, vamos lá e até a próxima.